Pessoal da igreja, com a paz, com a graça e com o amor de Cristo Jesus, amém? Deu certo aí, Felipe? Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Olha, eu tive muito desafio. Eu pensava que eu estava certo. E eu pensava, principalmente quando eu era jovem, que o que eu fazia estava correto. Aí você vai ficando velho, a ficha vai caindo e você vai aprendendo. Eu não sei de você, mas nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. E isso é um treinamento contínuo. Até hoje, depois de 65 anos, eu me pego passando por experiências de desafio, que eu falo assim, opa, eu preciso melhorar nisso aqui. E talvez hoje seja o caso de vocês, né? Nós podemos ver que do tema hoje, obedecer como o Filho de Deus, obedecer como a Jesus. E o interessante é que essa palavra, tanto em hebraica e grega, para obediência ou obedecer, é simplesmente ouvir. Ela sempre esteve no meio do povo de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Você deve amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Mas, às vezes, isso não acontece conosco. E nós precisamos treinar. Se você treinar, irmão, você vai ficar bom. Ok? Isso precisa se ter humildade. E quando nós olhamos aqui, ela significa simplesmente ouvir. E a palavra de Deus está repleta, né, dessas palavras. Em Lucas capítulo 11, versículo 28, fala assim, mas ele disse, antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus. Ouvir, entrar no ouvido e sair no outro? Não, mas bem-aventurado aqueles que obedecem à palavra de Deus. E coisa interessante isso. Aqui, em Mateus 13, versículo 9, o Mateus, ele foi impactado com isso. Ele ouviu, estava na mesa da coletoria, e imediatamente ele obedeceu. E ele deixou registrado algumas coisas para nós nesta manhã. E aqui ele diz, aquele que tem ouvido. Ouvido é para quê? Ouvir. Mas na palavra de Deus, ele está falando, ouça, no imperativo que está dizendo, obedeça. Na nossa língua, na nossa entendimento, nós pensamos que ouvir é apenas ouvir. Não. Na palavra de Deus, ela tem um significado importantíssimo. O livro de Tiago, nós temos estudado o livro de Tiago, carta maravilhosa com nosso irmão aqui, o Zé de Almeida. Quem não teve aqui, perdeu. Excelente, né? Ele está dizendo aqui, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir. Sejam prontos para obedecer. Satanás só ouve e não obedece. Ele entende, conhece a palavra de Deus, mas ele não obedece.
E a diferença do cristão, do discípulo de Jesus Cristo, é justamente o que? Ouvir e obedecer. É uma passagem em Isaías 30, versículo 21, diz o seguinte: e aos teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Andai, obedeçam, não desviem, não saiam do caminho do Senhor. O próprio Senhor Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu gostaria de falar para vocês um segredo, para você ser abençoado na sua casa, para você ser abençoado no seu trabalho, no seu dia a dia. Nós temos dificuldades, nós, não é só vocês não, o povo de Deus. Ali, a carta que está falando aqui, está falando que o povo de Deus, ela tem dificuldade em obedecer, em ouvir, em entender. É porque nós somos humanos. É por isso que Deus mandou o seu Filho, para justamente morrer em nosso lugar. Porque senão seria nós que iríamos para a cruz, não é mesmo? Então, eu gostaria de falar um segredo. Eu não sou uma pessoa perfeita. Como eu falei para vocês, tem muito que melhorar. Muito. Mas é isso que faz. Nós precisamos melhorar. Não se acomode naquilo que você é. A estatura de Cristo é maior do que a nossa. Então, existe um desejo de melhorar, melhorar, melhorar. Deus não vai cobrar de você perfeição, mas Ele vai cobrar de você obediência. Obediência à palavra de Deus. E o segredo de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã que é produtiva, é quando você consegue vencer o desafio de obedecer à voz do Senhor. Deus fala e nós ouvimos. O Senhor fala e nós ouvimos. O Senhor está falando para nós aqui nesta manhã. Não é para vocês, é para nós nesta manhã. Está falando para mim e para você nessa manhã, que nós precisamos ouvir. E ouvir, o ouvir de Deus, é obedecer. Se você quer ser bem-sucedido em sua família, ensina os seus filhos a ouvirem a voz do Senhor. Ensine eles a ouvir, a entender o que o Senhor deseja da vida deles. Olha, eu e a Marlene, nós ensinamos os nossos filhos não a nos obedecerem. Não. Nós não fazemos isto. Nós ensinamos os nossos filhos a obedecerem ao Senhor. Quando você obedece ao Senhor, Deus cuida de você. Quando você obedece ao Senhor, coisas acontecem em sua vida. Porque aquilo que o Senhor tem para você é melhor do que você tem para você mesmo. E não existe coisa melhor do que você obedecer à palavra do Senhor, o projeto dele para a sua vida. No entanto, como nós estamos falando aqui, nós estamos falando daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus,
e aquelas pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Como eu falei para vocês, Mateus ouviu a mensagem de Jesus. Ele aceitou, ele abraçou. Muitos de vocês ouviram a mensagem de Jesus Cristo e abraçaram, e obedeceram. Mas os hebreus, eles não aceitaram a mensagem de Jesus. O coração deles estavam duro, endurecidos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que a fé, ela vem por ouvir. Mas quando nós olhamos aqui, nós entendemos que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ouvir quer dizer obedecer. Não só apenas ouvir, mas obedecer. Esse é o significado. Isso é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida hoje, nessa manhã. Porque não adianta nada eu e você estarmos aqui, e a nossa vida não ser transformada pela palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje, é porque eu quero ser transformado pela palavra de Deus. Eu quero adorar ao Senhor, eu quero ser edificado pela presença de Deus, através do Espírito Santo dele em minha vida. E quando nós olhamos para esta passagem que o nosso irmão Felipe leu para nós, a segunda passagem, ela fala assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Tudo que o inimigo quer, tudo que ele deseja, é fazer de nossa vida como ele fez com Adão. Um coração duro, um coração incrédulo, perverso. E nós não podemos ser perversos. Nós não podemos ter um coração incrédulo, um coração de pedra. O livro de Ezequiel 36 fala que o Senhor Deus, Ele vai transformar o nosso coração. Ele vai colocar no nosso um coração de carne, vai tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne capaz de obedecer a Ele. Talvez hoje o seu desafio maior está em obedecer ao Senhor. Talvez hoje o seu desafio maior está justamente em ouvir mais o que você quer ouvir. Ouvir mais o que as filosofias têm para vocês. Ouvir mais o que o Deus deste século tem para você, do que ouvir a voz de Deus. E os israelitas caíram neste erro. E por isso foi escrita uma carta aos hebreus. E nessa carta aos hebreus, o autor de Hebreus fala assim: tomem cuidado, porque vocês estão indo pelo mesmo caminho. Tomem cuidado para que vocês não tenham um coração duro, porque Cristo é superior a Moisés. O livro de Hebreus, no capítulo 3, o autor da carta mostra justamente a superioridade de Cristo sobre a casa de Deus. Qual casa somos nós? E no capítulo 3, de 7 a 11, falando rapidinho para vocês aqui, ele cita e faz uma citação do Salmo 95, de 7 a 11, que essa passagem aqui também é tirada justamente aqui do Salmo 95, 7 e 11, pegando as escrituras e trazendo para nós, mostrando que aquele povo precisava tomar cuidado.
E a mensagem de hoje para mim e para você é que eu preciso tomar cuidado, para que não haja um coração duro, capaz de afastar do Deus vivo. Eu tenho visto que muitos irmãos que eu orei durante a semana estão aqui hoje. Essa igreja, ela tem pastores. Cadê os pastores da igreja? Fica de pé, por favor. São 1, 2, 3, 4, 5. Irmãos, nós sofremos por vocês. Nós oramos por vocês. E olha, não é fácil. Não é fácil. Mas no trabalho que nós fazemos, não tem preço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ame esses homens. Cuide deles. Porque nós também somos ovelhas do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E nós podemos ver aqui para nós, hoje, que Jesus, Ele nos convida. Falta comer o N ali. Para uma vida de obediência com Ele, como Ele mesmo foi obediente. E uma obediência de Jesus foi de uma morte e morte de cruz. Então, o amor, ela é a base. Se você quer construir alguma coisa, se você quer obedecer, você vai escolher a quem obedecer. Não se pode obedecer a dois senhores. E o amor é a base para você obedecer. Você está sempre decidindo. E muitas vezes você decide em fazer a vontade de alguém e desobedece à vontade de Deus. Ou senão vice-versa. E quando nós olhamos aqui, o amor é a base de tudo, e o Senhor Jesus ensinou em João 14:15, nos diz: se você me ama, obedecerão os meus mandamentos. Ele fala, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. No entanto, a obediência, ela traz consequências práticas para aqueles que obedecem. Vida longa, ser bem-sucedido, são algumas delas. E para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Isto é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, quando você deixa de ser conduzido pelo Senhor. Deus queria que Israel ouvisse a voz dele, mas ele não ouviu. A obediência a Deus nos deixa prudente e forte. Jesus estava ensinando, e Mateus registrou isso: todo, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então você não é só prudente, mas você também se torna forte. Forte porque a sua força não vem de você mesmo, mas vem de quem? Do Senhor. Quantas pessoas hoje, não é mesmo, poderiam estar revestido do poder do Senhor? Não é? Mas nós vemos que a obediência de Deus, ela nos deixa prudente e forte, mas ela também, ela deixa um legado. Por onde você passa, aquelas pessoas marcam a vida. Eu lembro da Lourdinha, nós estudando com o Fabinho, e ela aqui, nós visitando o Fabinho lá no hospital, orando por ele, e ela
lá, cumpriu bem o seu papel, né? E hoje, gente, ela é nossa irmã em Cristo. A sua vida é a sua pregação. Não adianta você falar e não fazer, e não agir. Então, quando nós olhamos aqui, nós vimos que, pois a vossa obediência, né, Romanos capítulo 16, versículo 19, eu estou passando rapidinho aqui, fala assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. As pessoas estão de olho em você, viu? Você é crente, você é cristão, você é discípulo de Jesus Cristo, a sua vida traz transformação na vida das pessoas? Ou nós somos agentes secretos do reino de Deus? Não é? Eu queria passar rapidinho para vocês que nós devemos obedecer a Deus. O ponto de partida é a obediência a Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 29, ali o apóstolo Pedro, ele estava foi desafiado, desobedeça ao Senhor, não pregue neste nome. Mas a resposta foi, antes eu devo obedecer a Deus do que aos homens. É um desafio. Obedeça a Deus, irmãos. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Nós ainda estamos sendo lapidados pelo Senhor. Isso vai acontecer durante muito tempo. Se você ainda tem essa dificuldade de obedecer, vença isso. Isso ressalta a importância de priorizarmos a vontade divina acima de qualquer autoridade humana. Nossa obediência a Deus é a fundação de uma vida alinhada com a sua vontade. Obedeça a Jesus. Nós olhamos aqui, o autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, está falando para nós que Jesus, ele diz aqui para nós, e nos lembra aqui para nós, que mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Às vezes tem pessoas que passam por um desafiozinho, o que ele faz? Racha fora. Mas nós podemos ver aqui que Jesus, o Filho de Deus, o que ele está falando aqui? Ela aprendeu. Jesus perfeito, ele aprendeu. Se ele aprendeu, nós não podemos aprender. Nós somos melhores do que Jesus. Nós não temos que aprender nada. Ele aprendeu através do sofrimento a obedecer a Deus. O Adão falhou. E por causa disso entrou o pecado no mundo. A carta de Romanos trata sobre isso. Romanos capítulo 5 trata sobre isso. Nós não vamos entrar nesse tema, mas eu quero falar para vocês que aqui, se Jesus aprendeu, eu e você também precisamos aprender. E nós podemos ver que o seu exemplo nos revela a importância da obediência a quem? A Ele. Sua obediência à vontade do Pai resultou em nossa salvação. Portanto, a obediência a Jesus é uma demonstração de gratidão e de compromisso. Agora, eu queria falar, obedeça aos mais velhos. Vocês que são jovens, é como eu fui jovem um dia, né? Cabeça dura. Eu era até legal, uma pessoa bacana, viu, gente? Eu estou falando assim e revelando para vocês? Não.
Eu era uma pessoa que honrava meu pai, minha mãe, não é mesmo? Tenho o maior carinho pela minha mãe hoje, até hoje, maior respeito, sempre respeitei as pessoas, fui muito bem educado e disciplinado. Mas eu em si, eu era cabeça dura mesmo, coisa de jovem. É coisa de jovem. Você entendeu? Tem as coisas de adolescente, tem as coisas de jovem e tem as coisas de adulto. Então, existe um desafio. Treine a obedecer a Deus, obedecendo aos mais velhos. Treine, ouvindo seu pai, honrando aquelas pessoas que merecem serem honradas, como os presbíteros, aqui não são jovens não, né? O mais jovem aqui é o Zé de Almeida, nós temos um carinho muito grande por ele, viu? Entre nós aqui, né? Mas existe esse respeito no presbitério. Nós cuidamos um do outro, né? Nós, assim, ouvimos os conselhos um do outro. É muito bom fazer parte do presbitério e trabalhar ao lado desses homens de Deus. Né, Márcio? Não é quer dizer que nós somos perfeitos, mas nós precisamos. E o livro de Hebreus, ele fala assim, na comunidade da fé, obediência aos líderes é vital, porque a gente cuida de vocês. Essa semana eu estava orando pela Silvani, né? Pelo Eduardo, pela Cíntia e pelo Leandro. Estou feliz de vê-los aqui hoje. Você precisa de ver como que é a nossa semana. Nossa semana é semana, às vezes, que não são muito boas. Semanas de velórios, né? Semanas, às vezes, de festas, mas também de alegria. Mas a vida do pastor é essa. Nós não deitamos cedo. Às vezes o Márcio chega do trabalho e vem direto para cá. Hoje eu fui deitar, era 4h da manhã. Depois eu tiro recompensa, né, amor? Mas é coisa, a gente trabalhando para o reino. Mas mesmo assim eu ainda tenho que melhorar. Às vezes tem pessoas que não fazem nada para o reino. E acham que já está fazendo demais. Igreja, cuide dos seus pastores. Ouçam os seus pastores. Porque quando você está cuidando de uma ferramenta que vai cuidar de vocês. Não é mesmo? Então, o autor de Hebreus, ele nos exorta a obedecer aos que têm autoridade sobre nós na igreja. Isso não apenas traz ordem, mas também promove o que? A unidade e o que? O crescimento espiritual. Não é? Então, agora, filhos, obedeçam aos seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 1, está falando sobre isso. Quando você vê uma pessoa de idade na rua, respeite ele. Quando você chegar em casa, obedeça aos seus pais. Essa pode ser um grande desafio. Agora, em Romanos capítulo 10, versículo 16, que nós estamos vendo aqui, obedeça ao Evangelho. Se você obedece ao Evangelho, você vai pregar o Evangelho. Você vai divulgar o Evangelho. Você não vai ficar calado. Você é discípulo ou não? Você está pregando o Evangelho? Sua vida está transformando as pessoas ou não? Então, a obediência, ela traz crescimento para a igreja. A obediência, obedecer, é a maior prova de amor que alguém pode dar para o seu Senhor. Deus não quer sacrifícios.
Não adianta sacrificar e desobedecer ao Senhor. Ele se agrada. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que obedecer é a maior prova de amor que alguém pode dar ao seu Senhor. Deus fica feliz quando você decide. Você é uma decisão sua, pessoal, de obedecê-lo. E este é o grande desafio para cada um de nós. Um desafio que nós enfrentamos dia após dia, para alegrar o coração do Senhor com a nossa vida. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Cuide um do outro. Cuide um do outro. Se você não está cuidando de alguém na igreja, tem alguma coisa errada. Se você não está servindo alguém na igreja, repense. Porque nós somos o corpo de Cristo. E por isso que nós estamos aqui, a igreja de Deus, a igreja que o Senhor edificou. Que Deus possa nos abençoar, e que você possa ser edificado, que você aprenda a ouvir, a entender e a obedecer a voz do Senhor, quando Ele fala para você, através da sua palavra. Que Deus possa abençoar. Nós vamos ficar de pé, os ministros vão estar aqui na frente, nós vamos estar louvando ao Senhor, e se você deseja uma oração, você pode levantar e vir aqui na frente para você receber esta oração.